Bom dia, meu nome é Bruna Machado, sou acadêmica do curso de Engenharia de Energias e vou apresentar a atividade 6 da matéria de Sistemas de Controle da professora Fabiana Montonovan. O artigo escolhido está intitulado como Sistema Inteligente de Sintonia de Controlador PID para controle de um nível de destilador de água com alimentação constante. Ele foi postado na revista O Futuro das Energias Sustentáveis e os Desafios para a Engenharia Industrial e foi escrito por Claudionor Ferreira Pereira Júnior e colaboradores, que fazem parte da Universidade Federal do Maranhão. Bom, um breve resumo sobre o que seria esse artigo. Ele traz um método de sintonia de controlador PID, baseado em inteligência artificial, para gerenciar uma planta de destilação com maior eficiência e sem haver o desperdício de água. Ele gera, então, mais eficiência, baixo consumo de energia e baixo custo operacional. Bom, com o desenvolvimento da economia e da sociedade, está aumentando a escassez dos recursos hídricos, especialmente nos países costeiros e regiões que possuem elevada densidade populacional. Nesse cenário, a demanda do mercado ela busca o desenvolvimento de tecnologias com maior eficiência, baixo consumo de energia e custo operacional e sem desperdício de água. Os controladores, em geral, eles são muito utilizados para rejeitar incerteza de modelos e resistir aos efeitos de perturbação, melhorando o desempenho dos processos, principalmente nas indústrias. Frente a isso, o objetivo deste artigo foi obter um sistema inteligente de sintonia de controlador PID para controle de um nível de um destilador de água com alimentação constante, a fim de aumentar a eficiência em purificação de água e energia elétrica. O equipamento que foi feito a implantação do sistema de controle inteligente é um destilador de água comum, que, como podemos ver na imagem, a gente tem a alimentação, que é feita por uma fonte externa. Em 2, nós temos a vazão de despejo de esgoto, que nada mais é do que água que não foi destilada e que é desperdiçada. E em 3, nós temos a vazão de água destilada. Bom, para quem já trabalhou com um destilador em laboratório, sabe que esse desperdício de água, essa vazão de despejo de esgoto, ela é muito grande. Tem destiladores que chegam a despejar 300 litros de água por hora. Isso só de água de despejo de esgoto. Nessa imagem eu trago então o esquema detalhado do nosso sistema. Esse sistema ele é composto então por uma válvula, uma bomba, um reservatório e um tanque e o destilador. Bom, a válvula tem a função então de liberar a vazão que é controlada diretamente no tanque. Esse tanque ele é associado a uma bomba que transporta a água até o destilador. No destilador então nós temos duas saídas, uma que é para água destilada e a outra saída que é o despejo de esgoto. Bom, no nosso tanque reserva, ele é colocado o controlador de nível, que regula melhor a vazão, já que nesse tanque ele tem duas vazões de entrada, né? A vazão que vem de fonte externa e a água que volta do destilador, que seria o despejo de esgoto. Aqui eu trago então os componentes do nosso destilador. A água ela é direcionada para o processo de evaporação pela cúpula externa D1, que é todo o nosso sistema. O vapor ele é então direcionado pelo canal D2 e a água que é destilada ela é coletada pelo canal D3. Em D6 nós temos a nossa resistência elétrica blindada em uma cuba de inox. D7, nós temos um dispositivo de segurança que desliga o equipamento, caso ocorra falta de água neste equipamento, para não queimar. E em D4, a gente tem um dispositivo de nível constante, onde é feito o despejo do nosso esgoto, que vai então para aquele nosso tanque reserva. Um destilador de água como esse, de alimentação constante, ele normalmente é alimentado então por uma fonte externa de água, que é dividido entre a água destilada,
que é o produto, e o esgoto, que é a água de resfriamento que vai para o ambiente, onde essa água de resfriamento normalmente ela é desperdiçada e ela equivale a 91% da água utilizada nesse processo. Por isso, então, a necessidade de recolher essa água e reutilizar ela para não desperdiçar. No sistema completo, então, a gente tem o nosso reservatório. Como eu já disse anteriormente, além da fonte externa de alimentação de água, ele reutiliza a água que vem do nosso destilador, né? A nossa vazão de esgoto. Com o auxílio da bomba, então, essa água ela é levada até o destilador. Depois da bomba, encontra-se uma eletroválvula que alimenta o destilador, e nessa eletroválvula que fica o nosso controlador PID com sintonia inteligente, que opera para melhorar o controle de nível do reservatório e a vazão de entrada controlada. E 4, então, como já dito anteriormente, nós temos o reservatório de água destilada, onde é feita a coleta da nossa água após todo o processo. No nosso processo, então, o sistema inteligente de sintonia para controlador PID, ele opera objetivando a melhoria no controle do nível do reservatório, sendo que o principal componente do destilador de nível constante é a vazão de entrada dele, o controle deste nível. E por isso é necessário que a vazão de entrada seja controlada. Nesse slide eu trago então a modelagem matemática do destilador de água com alimentação constante, que é dada através desta equação, onde tem-se a equação diferencial do nosso sistema, que é dada no tempo. Para isso nós temos que R é igual à densidade da água, C é a área do reservatório dividido pela gravidade, H indica o nosso nível do tanque, e o Q de alimentação é a vazão de alimentação do nosso sistema. Nesse slide eu trago então a modelagem de sistema de controle do nosso sisteminha, onde nesta figura presente eu trago o sistema de controle em malha fechada do destilador, através do diagrama de blocos, e aplicando o Laplace na equação, na modelagem matemática, nós obtemos a nossa função de transferência, onde tal é a constante de tempo, que traz as informações sobre o tempo de resposta do sistema de controle em relação à entrada, e através da equação característica, nós podemos adquirir os polos da nossa equação, onde nós temos que a equação de polo revela um polo negativo no semiplano do lado esquerdo, que informa a estabilidade da planta em malha fechada. Se tratando da alimentação de controle, é composta por um sensor de ondas sonoras. O sistema de controle inteligente para controlar o nível de água do destilador é apresentado através desta figura, onde no controlador PID está sendo alimentado pelo erro do sistema, ou seja, a vazão da nossa válvula controlada e o valor do nível do tanque. E esse sinal de erro, ele alimenta a rede neural artificial. Nessa outra imagem, nós temos então o sistema de sintonia inteligente, como é mostrado aqui com o controlador PID. Ele é composto por uma rede neural artificial 133, que significa que temos um neurônio na camada C1, que é a camada sensorial, 3 neurônios na camada oculta C2 e 3 neurônios na nossa camada de saída C3. A função de ativação empregada pela rede neural artificial, ela fornece um sigmoide, e deste modo, então, a nossa rede neural artificial ela é alimentada pelo erro, e a saída fornece os nossos parâmetros de Kp, Ki e Kd do nosso controlador PID. Aplicando na nossa função de transferência, então, o R, que seria o Rho, de 999,7 kg por metro cúbico,
a gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado e o tal de 0 a 10 segundos, nós obtemos a resposta do destilador de água com alimentação constante sem o controlador e com o controlador a uma entrada de degrau unitário como referência, que seria o valor desejado do nível de água. Observamos então que é nítida a diferença com e sem controlador, sendo que sem controlador nós não foi alcançado o valor desejado do nível. O máximo alcançado foi de 0,51 e o tempo de resposta de 0,17 segundos, sendo que para o caso da resposta do controlador de nível de destilador com o sistema inteligente de sintonia PID, nós obtivemos uma resposta de 0,99 e um tempo de resposta muito menor de 0,0033 segundos. Obtemos também um overshot de 0, o que é importante, e um tempo de subida de resposta correspondente a 7,09 elevado a 0,4 segundos, com um tempo de acomodação de 0,0014 segundos. Com isso, obtivemos então os parâmetros sintonizados pela rede neural do controlador PID, Kp igual a 100, Ki igual a 67 e o Kd igual a 0. E uma taxa de aprendizado da rede foi dada como 0,02. Com isso, então, concluímos que o sistema de controle inteligente baseado na sintonia do controlador PID por meio das redes neurais artificiais foi eficiente para o propósito de controle de nível do destilador de água com alimentação constante. E esses resultados eles comprovam então a eficiência da planta de controle do nível de destilador, sendo que é um método interessante que pode ser aplicado para qualquer outra planta e mostrou uma eficiência contínua do novo método da indústria 4.0. Essas foram as referências utilizadas pelos autores. E seria isso. Muito obrigada pela atenção.